Queridos irmãos, vamos começar a semana tratando de algo muito importante: o cuidado com a queda no pecado ou com o desvio. Como cristãos, temos que nos manter de pé e firmes até o fim da nossa jornada. E diante do nosso caminho, virão uma série de obstáculos e de inimigos, nos fazendo tropeçar, nos fazendo cair. São tentações, são provações, são demônios, são pecados, e virão de toda parte, de toda sorte, e temos que nos manter firmes. Mas como podemos nos manter de pé? Da onde vem a força para concluirmos a jornada e não cairmos? Ela não vem de nós, não vem da sua performance, da sua capacidade individual ou dos dons que você recebeu. Se você colocar a capacidade de se manter de pé em você, você vai se frustrar. É por isso que muita gente cai e não permanece. Eu vou te mostrar como permanecer firme sem cair. Isso tem a ver com os olhos. Para onde os seus olhos estão voltados, isso é que vai determinar se você vai ficar de pé ou não. Há uma passagem aqui envolvendo o apóstolo Pedro, muito conhecida, que vai nos ensinar. É aquela passagem que Jesus anda por sobre as águas, sobre o mar. E ele convida Pedro para andar com ele. O texto diz: respondeu-lhe Pedro de dentro do barco, responde a Jesus que está andando na água: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, Jesus, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Veja só, Pedro aqui está junto com Jesus, na superfície do mar, está compartilhando de um milagre com Jesus, de algo sobrenatural, desafiando a lei da gravidade, andando por sobre as águas. E Pedro está por cima, está no mesmo nível de Jesus e caminha com Jesus por sobre as águas. Só que o verso 30 diz que não durou muito tempo. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir. É então que Pedro começa a afundar, começa a cair, naufragar, submergir. E qual foi a razão aqui da queda de Pedro? Do afundar de Pedro? Ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos ali na tempestade. Enquanto os olhos de Pedro estavam colocados em Jesus, ele permaneceu de pé. Ele caminhava, ele estava erguido. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a cair. Aqui que está o problema. Se você tirar os olhos de Jesus, você vai cair. Davi caiu porque tirou os olhos de Jesus e os colocou em Batseba. Quando ele colocou os olhos em Batseba, ele caiu. Sansão, quando colocou os olhos em uma filisteia. Se você colocar os olhos em homens, e esperar nos homens pastores, presbíteros, líderes, você vai cair. Se você colocar os olhos, mulher, esposa, no seu marido, você vai cair. Se você colocar os olhos no seu dinheiro, na sua empresa, você vai cair. Se você colocar os olhos em si mesmo, nos seus dons, nos seus recursos, nos seus talentos, você vai cair. Porque colocar os olhos compreende sua confiança,
sua esperança, seu desejo, sua ambição. E se você colocar nessas coisas ou em pessoas, como Pedro, você vai começar a afundar. Porque pessoas começam bem na conversão ou no ministério nos seus primeiros anos, firmes, fortes, santos, e vencem qualquer luta, qualquer oposição, porque eles estão no primeiro amor, estão apaixonados por Cristo, e os olhos estão constantemente colocados em Cristo, na sua palavra, na sua vontade. Mas vai passando o tempo, e pouco a pouco eles começam a tirar os olhos de Cristo e colocá-los no mundo, nas vaidades, nas belezas desse mundo, nas pessoas, na fama, no sucesso, no dinheiro. E aí então começa o declínio, porque começam a tirar os olhos de Jesus e colocá-los em coisas e em pessoas. Aqui é deserto. Todos que caíram, que caem e que cairão, pode ter certeza que a causa é: tiraram os olhos de Jesus, como Pedro. O escritor de Hebreus diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É a única maneira de completar a carreira, olhar para Jesus. Isaías diz: olharam para mim e foram iluminados, e seus rostos não serão confundidos. Olhai para mim, vós e todos os termos da terra, e sereis salvos. Olhem para Jesus. Coloquem sua esperança em Jesus, sua fé em Jesus, sua confiança em Jesus, nas suas obras, nas suas promessas, nos seus feitos, no seu caráter, nos seus atributos, na sua bondade, suficiência, supremacia, soberania, misericórdia, graça, morte, ressurreição. Coloque seus olhos em Jesus, porque só em Jesus você tem plena certeza, confiança de vitória, e que vai se manter de pé diante de qualquer adversidade. Amém? Vamos orar? Feche os olhos. Querido Deus, que a graça do Senhor se estenda e acompanhe e alcance todos que estiverem me ouvindo. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os console, que o Senhor os livre do mal, das tentações, do inimigo, e que o Senhor dê graças e recursos para eles vencerem os desafios desse dia, seja doméstico, seja profissional, seja com os filhos, com os netos, com o pai, com os irmãos, com o marido, com a esposa. E que o Senhor não dê só recursos e força, mas alegria, felicidade e gozo, no nome de Jesus.